Olá pessoal, e dando continuidade, vamos ver nessa aula como que o CO2 é transportado. Bom, o gás carbônico possui três formas ou três vias de transporte. O primeiro deles é dissolvido no plasma, o que corresponde a 7%. Lembra que o oxigênio perfazia cerca de 2 a 3%? Então, o CO2 é um pouco mais, mas mesmo assim é muito baixo, 7%. E o restante, 93%, se difunde dentro das hemácias. No entanto, essa via tem dois caminhos. O qual o CO2 se combina com a hemoglobina, formando a carbaminohemoglobina. Ora, a ligação do oxigênio com a hemoglobina não forma oxihemoglobina? Agora, a combinação do CO2 com a hemoglobina forma a carbaminohemoglobina e corresponde a 23%. Desses 93%, ainda faltam 70%, que é a via principal de condução. Dentro das hemácias, o CO2 se converte em íons bicarbonato no plasma. Então, vamos ver como que se dá cada uma dessas vias. Aqui nós temos um exemplo resumindo todas as vias de transporte do CO2. Então, veja aqui, o CO2 agora é produzido pela respiração celular, lá dos tecidos periféricos, e esse CO2 precisa passar para o sangue, não é assim? Para ser devolvido, eliminado via expiração. No entanto, 7% é dissolvido no plasma, ou seja, ele não entra na hemácia, 7% ele vai dissolvido no plasma até chegar lá no alvéolo e entrar no alvéolo para ser eliminado. 23% eu falei que se combinava dentro da hemácia com a hemoglobina, formando a carbaminohemoglobina. E aqui está, ele vai percorrendo esse trajeto até ser devolvido lá no alvéolo. Ele não sai da hemácia, ele fica aqui dentro da hemácia combinado com a hemoglobina até ser devolvido. Quando chega lá no alvéolo, essa reação ela é reversível, o gás carbônico se dissocia da hemoglobina e, junto com o CO2 dissolvido no plasma, entra no alvéolo. A terceira forma, e que é a forma mais importante, é a via pela qual o CO2 se combina com a água dentro da hemácia e pela ação de uma enzima, aqui representada AC, mas é anidrase carbônica, faz com que ocorra uma reação química formando o ácido carbônico, H2CO3. Então veja, CO2 juntou com mais um oxigênio da água, formando o CO3 e o H2 da água. O ácido carbônico se dissocia em íons bicarbonato e íons H+. No entanto, os íons bicarbonato não ficam dentro da hemácia. Eles vão para o plasma. Como possuem carga negativa, em troca entra um cloreto para equilibrar essa carga negativa dentro da hemácia. Ou seja, esse íon bicarbonato, que tem uma importante função como uma via tampão, a gente vai falar dessa via daqui a pouco, qual é a importância desse bicarbonato no sangue, ele vai pelo plasma até chegar no momento em que ele precisa ser convertido em CO2 novamente. Então, lá no pulmão, o que acontece com aquele bicarbonato que estava livre no plasma? Ele entra de volta para a hemácia, em troca o cloreto sai, equilibrando as cargas negativas, ocorre uma reversão da fórmula, ou seja, aquele ácido carbônico aqui em cima, que tinha se dissociado em íons bicarbonato e íons H+,
Esses íons H+, estão dentro da hemácia, ligadas com a hemoglobina. Quietinha, paradinha. Por quê? Íons H+, diminui o pH. E o pH ele tem que se manter constante dentro da célula. Esses íons H+, são dissociados da hemoglobina, se unem com o íon bicarbonato que veio de fora, formando novamente o ácido carbônico. Pela ação da anidrase carbônica ocorre a conversão em água e CO2. E o CO2 sai agora se juntando com o CO2 dissolvido no plasma, mais o CO2 que estava combinado com a hemoglobina, e juntos eles são eliminados pelo alvéolo. Então, nós temos aqui em uma única figura a explicação das 3 vias possíveis de transportar o CO2. Uma delas, não esqueçam, que é a mais importante. É importante que a gente tenha íons bicarbonato no nosso sangue. E não esqueçam também que essas conversões todas são reversíveis. Tanto o gás carbônico que se une à hemoglobina, quanto os íons H+, que se unem à hemoglobina, são possíveis de serem convertidos ou reconvertidos tanto em íons H+, novamente, ou em CO2 novamente, para que essas reações sejam reversas e o CO2 possa ser eliminado. Aqui é importante vocês observarem que o bicarbonato se forma no sangue a partir da sequência que nós já falamos, da união do CO2 com a água, pela anidrase carbônica, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em íons bicarbonato e íons H+. Essa reação dentro do eritrócito é bastante rápida em virtude da anidrase carbônica. Essa enzima acelera a formação do ácido carbônico. Essa segunda reação não necessita de nenhuma enzima, ela ocorre rapidamente, sem a necessidade de uma enzima para que ocorra essa reação. Eu falei para vocês que é importante esses íons bicarbonatos. Existem 2 principais propósitos. Um deles é fornecer um meio adicional pelo qual o CO2 deve ser transportado pelas células, das células para os pulmões. Então, isso sem dúvida nenhuma é um mecanismo bastante importante e que perfaz 70% da via de transporte. Além disso, o bicarbonato ele é um tampão extremamente importante para atuar sobre os ácidos metabólicos. Nós vamos ver um pouco mais adiante a questão do equilíbrio ácido-base, o quão funcional são os tampões disponíveis no nosso organismo no sentido de combater ácidos metabólicos. Aguarde então as cenas das próximas aulas. E aqui a nossa bibliografia sempre presente.